Agora deu certo. Olá, tudo bem? Só um minuto, que não tenho o microfone. Vou colocar os audífonos. Um momento. Espero não se incomodem. Pronto, tudo bem. Boa noite. Boa noite. É, Apresentar, meu nome é Guilherme. Faço parte do Instituto Santa Zélia e São Luís Martã, né, desde o começo, bem dizendo. Sim, entendeu? É, Sei um pouco sobre a história de Guadalupe, sobre o manto, que eu já fiz alguns retiros na cidade para retratar do tema e fiquei feliz por receber o convite do grupo para estar batendo um papo com o senhor. Não, eu que agradeço o convite. Falar da Nossa Senhora de Guadalupe sempre, da Nossa Senhora da Virgem Maria, em sua advocação de Guadalupe, sempre uma alegria. Então vamos começar. Vamos. É, Fala um pouco sobre o senhor, sobre o apostolado do senhor na igreja, antes de nós adentrar no assunto. Tá, meu nome é Diego Hernandes, eu sou jornalista, nasci na cidade de Guadalajara, no México. Eh, eu tenho 47 anos, sou casado com Rebeca, há mais de 20 anos, e temos 10 filhos. Moramos no Brasil desde há, são 18 anos, né? E meu trabalho, eu sou o editor de um jornal latino-americano que chama Diário Digital The Vox. Colaboro escrevendo algumas matérias no Brasil Sem Medo, uma vez por semana, uma espécie de coluna, e no Actual, que é um jornal da Espanha. Quanto ao apostolado, tenho junto com um amigo, Giovanni Costa, uma iniciativa que chama Cristo Rei do Brasil, onde divulgamos a espiritualidade de Cristo Rei. E participo na minha cidade de uma entidade cidadã que chama Rede Estadual de Ação pela Família. É uma organização civil que reúne a pessoas que lutam pela vida e pela família, pela promoção da vida e da família na cidade diante dos poderes públicos. Entendi. Vou apresentar também, né? Eu também faço parte também de um apostolado virtual, que eu tenho 2 páginas que eu tomo conta. Eu sou gerente de conteúdo da Sou Católicos Incomodados que se Convertam, sou a Uhum, SICOM oficial, uhum, e tem uma página de literatura católica onde eu posto resenhas, ganho livros, tenho contato com vários influencers, né, que é o Bernardo, que o senhor deve conhecer, sim, sim. das grandes páginas, assim, eu tenho contato com eles, e apostolado, ultimamente, eu estou mais no meio virtual, já fiz o retiro de Guadalupe aqui na minha cidade, que por isso que eu recebi o convite para estar falando com o senhor. Que bom, que bom. Tenho 24 anos, estou namorando, trabalho, e ser católico, para mim, é muito importante, porque é uma mística, né? Cada vez mais se surpreende com o que a nossa religião tem para oferecer. Claro, é um tesouro. É, é um tesouro. Cada vez mais que você estuda, você vai querendo aprofundar mais, né? Sim. E começa falando um pouco sobre Guadalupe, o que, que é tipo assim, a imagem, que tem vários mistérios, né, acerca dele, Sim. que o índio Eh, apareceu. sim. A imagem é um manto que está, melhor dito, uma imagem impressa em um manto. Em espanhol chamamos de tilma, que é uma veste rústica usada pelos índios para o trabalho, né? Então é uma espécie de, como dizer, perdi o nome em português, mas como as casulas dos sacerdotes, longas, que eram usadas precisamente para poder colocar aí coisas e poder carregar. Então ela é suficientemente grande e longa e é feita de um material muito rude, muito fácil muito resistente para o trabalho,
mas com fácil disgregação ao longo do tempo. Então, para começar, é um milagre de duas coisas: a forma em que está estampada a imagem, o luxo de detalhes que ela tem em um tecido tão rude, né? Seria muito difícil que uma pintura feita com mão humana hubiera conseguido, digamos, impregnar en un tecido tão pouco fino, por decir assim. Os poros são muito amplos, etc., né? Muito grandes. Por outra parte, é um material feito de material orgânico de uma planta que ao longo do tempo ele já deveria ter se desfeito, né? Por mais cuidados que se tiveram, é um material que deveria estar já destruído e ele continua intacto como o primeiro dia, né? A imagem só tem uma, digamos, ferida, entre aspas, que foi um fio que foi retirado para fazer estudos na NASA. E então você pode ver na imagem original uma espécie de linha que atravessa da parte superior à inferior, onde falta esse fio grosso, né? Mas é o único dano que ela tem, um dano evidentemente calculado para fazer estudos. Esses estudos que se fizeram na NASA, nos Estados Unidos, deram por resultado que os pigmentos que estão utilizados nessa pintura, porque é de fato uma pintura, não é uma fotografia, não tem origem conhecido, nem mineral, nem animal, nem vegetal. São pigmentos que não tiveram resultados contundentes de qual seja a sua origem. Então, digamos, estes são aspectos. Tem outros aspectos, como a questão dos óleos e tudo. Mas a mim me parece que mais que esses detalhes milagrosos, o grande milagre que a imagem gerou foi a conversão do povo indígena mexicano. Porque era um povo que vinha, sim, abraçando a fé de forma progressiva, depois de 10 anos de conquista e evangelização. Os primeiros evangelizadores que chegaram a México foram franciscanos, homens santos realmente, escolhidos ao dedo pela Espanha para que pudieran ser homens que realmente se dedicaran toda a sua vida à conquista espiritual dos indígenas. Porém, eram poucos para um trabalho tão árduo, né, para tanta gente, para um povo enorme. Quando hoje se fala de que houve um genocídio, ou seja, é só olhar o número de mexicanos que havia 10 anos depois da conquista, ou melhor dito, de indígenas que havia 10 anos da conquista, para ver que isso é uma mentira, né? É uma mentira, ou seja, a população era maioritariamente mexicana, havia começado já um processo de miscigenação, e era muita gente para tão poucos sacerdotes. Então era um processo lento, ainda que havia resistências de alguns sectores indígenas a aceitar a nova fé, também por algumas injustiças que os espanhóis cometiam, ou por ser um povo muito religioso, aferrado às suas tradições, agarrado às suas tradições. Alguns textos, melhor dito, depois se tornaram textos, mas memórias dos indígenas da época, que foram colocados por escrito na escola, no Colégio da Santa Cruz, que era um colégio fundado só para indígenas, onde eles aprendiam grego, latim, obviamente espanhol, e resgatavam o náhuatl, sua língua principal, original, perdão, colocándola por escrito. Había registros de que para o povo indio, azteca, náhuatl, abandonar a Deus, a seus deuses, era tão grave para eles que preferiam a morte, né? Obviamente, quando eles entendiam que esses deuses que adoravam realmente não eram mais que uma figura deformada do verdadeiro Deus por quem se vive, então eles abraçavam o sentido da vida pleno com esta nova fé. Mas então este arraigo tão forte às suas tradições religiosas dificultava certamente a evangelização.
com a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, o vidente foi um índio exemplar, um homem santo, realmente, Juan Diego, quando os índios olharam aquele manto, encontraram as respostas a tudo, não é? Aquele manto não é outra coisa mais que um ícone, ou se você quiser, Guilherme, um códice que os indígenas, ao vê-lo, puderam ler. O sea, eles não viram o manto, eles leram o manto. E ao ler o manto, encontraram uma mensagem que les levou a uma conversão em massa. Depois das aparições de Guadalupe, existem relatos da época que os missionários não conseguiam parar, ou seja, descansar dos batizos massivos que se realizavam horas e horas, batizando centos e centos de indígenas. Desde meu ponto de vista, esse é o maior milagre. Entendi. E o manto também, diz os historiadores, que ele pulsa até hoje, né? Tipo, vida, olha para a imagem lá que foi gravada no manto, como se Sim, fosse um olhar humano, né? Então, tipo assim, tem toda eu, uma mística por trás que... eu não gosto de falar muito disso, porque me parece que são detalhes que se não estiveram, nada passa. Ou seja, esses aspectos, se um fato, por exemplo, real, que é que a imagem dos olhos é de tal forma perfeita que neles você pode ver a cena na qual, ou elementos do momento no qual João Diego apresentou aquela imagem ao bispo Juan de Zumárraga. Então, Uhum, está aí tudo de idêntica forma que se estivera em um globo ocular. É uma coisa assim, milagrosa, maravilhosa. Mas eu pergunto, e se isto não estivera, muda em alguma coisa o milagre verdadeiro que é a mensagem de Nossa uhum, Senhora e a imensa conversão que deu até os dias de hoje? Ou seja, se você vai hoje a Guadalupe, que está na cidade do México, é impressionante que todos os dias tem peregrinação de pessoas de todo o mundo e, sobretudo, de todos os pontos do México, que entram ajoelhados, caminhando pelo corredor central, ajoelhados, até chegar lá, porque fizeram questão de fazer uma manda, se chama lá, uma promessa a Nossa Senhora. E chegam com o coração contrito e se confessam. Lá tem sacerdotes confessando no santuário, desde o momento em que é aberto ao momento em que é fechado, ao longo do dia todo. Uma decena de sacerdotes. Isso que a mim me parece um milagre tremendo. Evidentemente existem esses elementos que você indica. Eu não sei muito a detalhe essas questões da vibração, disto e aquilo, sei a questão dos olhos, mas eu digo assim, a mensagem que tem aí e o próprio milagre da presença da Senhora como mãe do povo mexicano e de todo o povo da América, né? Porque é incrível que até nos Estados Unidos há devoção para ele, então Nossa Senhora da América toda. Isto é que é impressionante, gerando conversões, gerando uma devoção filial a ela, uma entrega maior, mais radical a seu filho, né? uhum. É bacana, né? Porque essa semana mesmo saiu uma notícia que o Papa vai consagrar a América Latina Exato. para Nossa Senhora de Guadalupe, né? O dia Toda 12. semana, Uhum. para, tipo, entregar sobre esse mal que a gente está vivendo, né? Que é o coronavírus. Então, mais um motivo que até os pontífices recorrem a ela, de tão importante que ela é para o nosso meio, né? Sim. Das aparições que temos na história da igreja, se eu não me engano, posso ter algum, posso estar pulando algumas. São poucas as aparições que a igreja reconhece como legítimas, ¿no? O sea, que ela reconhece como oficiais, por decir así, entre aspas, oficiais. Não é uma palavra que se use, mas que ela reconhece como verdadeiras. Esta é a única, posso estar equivocado, quizás de alguma outra, mas eu não lembro neste momento de alguma outra.
que deixou um registro gráfico. Fátima teve aquele milagre dos sols, né? Uma coisa Uhum. impressionante, impressionante. Realmente, imagina você, o sol dançando, uma coisa verdadeiramente impressionante. Mas não houve não ficou gravado nada. Ficou gravado aquele milagre, mas de Nossa Senhora não ficou nada. Lourdes, o mesmo, né? Não me lembro agora o nome, uma aparição em Japão também. Ou seja, não há mais que a presença diante dos videntes. Neste caso, temos um registro marcado. E isto é muito forte, porque no período em que Nossa Senhora apareceu, 1531, era uma época em que era, digamos, era um império ibérico que incluía tanto o imperio lusitano quanto o espanhol y se extendía desde Alaska hasta Patagonia, desde Alaska hasta Patagonia, o a área que tinham que havia presença inglesa nos Estados Unidos ou francesa em Canadá era bem pequena, só na parte das três colônias. Y además se extendía desde Filipinas, enclaves en Oriente, en China, en Japón, hasta América. O sea, ya era un imperio universal. Y él se apareció, precisamente colocó seus pés no corazón geográfico, por así decirlo, no centro geográfico de alguna forma, o sea, na Centroamérica, ¿no? Claro que México de Norteamérica, mas está mais para o sul do país, para o centro-sul, no coração desse império. Então, não é dos mexicanos, é da igreja, né? É para todos, mas especificamente todos os descendentes dessa conquista lusitana e espanhola. Então, é sua, Nossa Senhora de Guadalupe é sua, é nossa. Então, este gesto que você coloca é muito importante, né? De colocar, de trazer a Nossa Senhora como auxiliadora neste momento de aflição. Né? Ela é nossa, Uhum. de todos os americanos, não só dos mexicanos. Corre então, porque muita gente fala, a gente tem que ficar recluso em casa, fechou as igrejas, né, que né, nós vimos aí, que não tem para onde o povo correr para pedir, tipo, intercessão a Sim, Deus nesse momento difícil. Então, tipo, esse ato do Papa ter lembrado de Nossa Senhora de Guadalupe, que é a intercessora da América Latina, né, sim, foi um grande passo para o povo realmente não esquecer essa mensagem que o senhor falou, que lá no 1500 e tal, foi gravado para o povo lá do Juan Diego, para os índios na época, que hoje nós temos que trazer essa mensagem para não que é através de Nossa Senhora que podemos passar por cima de todas essas dificuldades, né? exatamente. E é uma mensagem de vida. O relato da mensagem dela está em um livro que se chama Nican Mopoa, que foi escrita por um índio, Antônio Valeriano, que era um intelectual da época, um homem exímio, um sábio, sabe? Como muitos dos que com ele estudavam e depois davam aulas no Colégio da Santa Cruz. Repito que eram políglotas, conheciam o grego, conheciam o latim, eram homens exímios realmente, eram indígenas que haviam sido formados, educados pelos franciscanos nesse colégio. E ele escreveu o relato das aparições depois de uma pesquisa feita. Durante o relato, há um momento em que Nossa Senhora ela se aparece durante 4 dias a João Diego, né? Do dia 9 ao dia 12, em diversos momentos. E é um relato muito bonito porque João Diego é um homem honesto, simples, firme, né? Com um sentido do dever muito forte, que ia à missa, percorria mais de 1 quilômetro ou 2, exatamente agora não me lembro quantos quilômetros, mas ele caminhava muito para poder ir todos os dias à Santa Missa até a cidade e depois dar catequesis. Ele era catequista em uma igreja. E quando se aparece este homem, o nome que utiliza para referir-se ao Deus, a Deus, né? Ao Senhor, a Deus nosso Pai Trino, é o verdadeiro Deus por quem se vive. Né?
o verdadeiro Deus por quem se vive. Isto tem ecos para esse povo, porque existia em um sector dos indígenas entre os sacerdotes, havia sacerdotes que se haviam corrompido pelo uso, digamos, político da fé, mas havia um sector mais esclarecido de sacerdotes que, na verdade, entendiam que as imagens de deuses menores que tinham não eram mais que representações populares para o povo poder mais facilmente se aderir a um a outro, mas que existia um só Deus, que era o Homeoteotl, o Deus do longe e do perto, o Deus da dualidade, não é? Das coisas que se complementam, ou seja, do que é completo. E quando se aparece Nossa Senhora, quando você vê a imagem de Nossa Senhora, e eu te falo que os indígenas leem ela, que é o que acontece? Os indígenas veem na parte do seio da Nossa Senhora, ou seja, do ventre dela, onde ela é uma mulher grávida, ela tem um cinto negro, uma fita negra, acima do seu regaço, do seu barriguinha, né? Que era uma fita utilizada pelas grávidas indígenas para representar que estavam grávidas, e não importava a sua condição social, foram ricas ou pobres, todas as mulheres eram tratadas, quando grávidas, com uma dignidade relevante na população indígena, com tratos especiais, diferenciados, etc. Existem registros de tudo isto. Quando os indígenas veem aquela doncella, aquela mulher jovem, grávida, entendem que ela está grávida de alguém importante, porque a forma em que ela está vestida é a forma que uma nobre se vestiria, com aquele tipo de manto, com aquelas cores. E no centro, na parte da barriguinha dela, há uma flor de 4 pétalas. O veste está todo cheio de flores. Mas existe uma flor de 4 pétalas, só uma, todas as demais têm mais pétalas, mas no centro, uma de 4 pétalas, que era o ícone que era utilizado pelos indígenas nas suas gravuras para designar a esse verdadeiro Deus único, Ojin Olintui. Não me lembro agora exatamente a pronúncia, né? Ojin Aqui está Olintui. escrito Naui Olim. Não Nawi sei como é que Olin, Nawi Ojin, Naui exatamente. hoje em dia. Nawi Ojin. Esse símbolo, faz de conta que é o mesmo que para você, Guilherme, para mim e para nossos ouvintes, seria a cruz. Né? Ou seja, Uhum. você vai no caminho, vê uma imagem e de repente vê que no centro dessa pintura, dessa imagem está a cruz. Qual é a mensagem que está te passando? É que aquilo é cristão, que aquilo é de Deus. Né? Era a mesma situação, porque essa flor se utilizava só para darle o culto ao Deus dos deuses, ao Deus superior de todos, que para o clero, o alto clero mais intelectualizado dos indígenas sabiam que era, na verdade, o único verdadeiro Deus que existia. Então, quando ven aquilo, eles reconhecem que ali está quem? É a mãe do verdadeiro Deus. E não só isso, ela que falou. Ela fala isso para João Diego. É a mãe do verdadeiro Deus por quem se vive. Agora, qual é o eco disto para nós hoje? Né? Diante das situações que estamos, evidentemente esta pandemia tem muitas implicações políticas, sociais, etc. Não vamos a comentar agora. Mas é um fato que, ao recluir-nos em casa, nos tem obrigado a vivenciar 2 aspectos, aos católicos, aos cristãos. O primeiro deles é a importância da nossa família, não é? Das relações familiares. E nas relações familiares de discernir entre o essencial e o supérfluo. Porque estando confinados, estamos realmente, muitas famílias, vivenciando este período só com o necessário, realmente. Não? Chegam dias em que se cumpre a semana, ainda não caiu dinheiro, não se tem, e existe este sofrimento, esta situação difícil que nos faz lembrar do que é verdadeiramente essencial e importante. Mas, por outra parte, está também que nos tem obrigado a viver como igreja doméstica. As igrejas não nos estão dando o Santíssimo Sacramento, não estão dando corpo ao Senhor. Por quê? Porque consideram que seria uma irresponsabilidade para propagar a crise e tudo. Não vamos entrar no mérito se isso está correto ou não. Os pastores decidiram que fora assim,
obedecemos, ok? Temos que obedecer. Exatamente. Todavía, isso nos está obrigando em casa a ser igreja, não só a vivir como igreja, sino a ser igreja, a lembrar que somos parte do corpo místico de Cristo. Bom, o fato de que Nossa Senhora de Guadalupe se apresente para nós neste dia 12, como você disse, nos deve fazer lembrar da sua mensagem, que era uma mensagem de quê? De um povo que estava sofrendo. Ela diz: não tenhas medo, vem cá, vem ao meu regaço, vem ao meu colo, eu vou te cuidar, teus sofrimentos coloca em mim, porque você é meu filho predileto, eu quero muito você. Não temas nada. Que podes temer? Tem uma frase muito bonita na mensagem que diz: que você pode temer se eu estou contigo? Né? Isso Uhum. é um eco daquele momento em que Jesus lhe disse aos apóstolos na barca, né? Quando vão se afundar, e que o Papa usou esse evangelho no evento, no momento de oração que teve, porque vocês têm medo, né? Um eco mesmo dessas próprias palavras do seu filho. Então, por que temes se estou aqui que sou tua mãe? Essa é a frase, né? Por que temes se estou É, aqui que sou tua mãe? Essa frase nos consola, nos dá consolo, nos faz ver que se nos abraçamos a seu regaço, o regaço de Maria, ela nos entrega a seu filho, né? Bom, após o dia 12, tomara que todos os católicos rezáramos o terço todos os dias em nossa casa e lembráramos das diversas advocações da Nossa Senhora em cada mistério e recordáramos a Nossa Senhora de Guadalupe também como Rainha da América, né? correto. E voltando naquele ponto lá que o senhor falou que as igrejas não estão tendo missa e tal, é uma boa reflexão para nós, né? Tipo, valorizar mais o sacramento da missa, para não virar aquele Totalmente, negócio mais automático. Tipo, falar, não, totalmente, estou ficando um mês sem missa, então vamos juntar a família, fazer uma comunhão espiritual, fazer uma reflexão para ver se realmente estamos vivendo em comunhão que a igreja pede, né? Aí na hora que voltar os ritos na igreja física, a gente tem mais valor, procurar a confissão e começar principalmente a olhar pelo exemplo de Maria, né? Que o senhor falou que é mãe, acolhedora e tal, e que dependendo dos momentos ela vai estar lá para totalmente. nos acolher e nos, tipo, suprir as nossas necessidades, né? Totalmente. Durante muitos, o sea, temos que olhar um pouco a história da igreja e o mesmo presente da igreja. Hoje mesmo, hoje em dia, tem regiões onde não tem sacerdotes, o suficientes Uhum. sacerdotes, né? Então, uma forma de nos colocar em comunhão com esses nossos irmãos que são perseguidos, que não têm missa dominical, às vezes só a missa uma vez por ano. Agora mesmo que houve este debate sobre a Amazônia, não? E que o Papa me parece de uma resposta muito boa ao dizer, bom, querem padres na Amazônia? Ok, então formem melhor aos sacerdotes para que sejam missionários, para que arda neles o espírito missionário. E os bispos enviem sacerdotes a esse lugar, ou seja, esse lugar de missão. Né? A resposta me parece que foi muito adequada. Agora, é fato que tem muitas áreas que não têm sacerdotes, que nossos irmãos daquela região não têm a Sagrada Eucaristia. Então, é uma forma de unir-nos a eles. Por outra parte, durante alguns períodos, a igreja que foi perseguida, no México, por exemplo, durante a Cristiada do 26 ao 29, os leigos estiveram sem o sacramento da Eucaristia e da confissão durante muito tempo, 3 anos quase. E viveram como? Viveram abraçados da cruz, oferecendo seus sacrifícios, fazendo vias sacras, etc., e do Santo Rosário. E do Santo Rosário, né? Que era rezado como se fosse uma espécie de liturgia das horas dos leigos, né? A Uhum. todo momento, de manhã, à tarde, à noite, sabe? Em Coreia, por exemplo, né? Ou em algumas regiões, na própria China, em algum período no Japão, a igreja fundada lá pelos jesuítas terminou durante décadas, às vezes séculos. Em Coreia, por exemplo, foi mais de um século que a igreja foi caminhando só dirigida por leigos, porque foi fundada, imediatamente veio a perseguição, os sacerdotes foram assassinados,
outros tiveram que fugir, poucos mais tiveram que fugir, e ficaram sem sacerdotes durante quase um século, um pouco mais de um século. Quando voltaram os missionários, enviados já no século XIX, finais do XIX, princípios do XX, aquelas regiões, havia igreja, se havia conservado. Com quê? Com a catequesis que se dava no lar, na casa. Na casa, os pais de família davam na casa, juntavam as famílias e os pais e as mães davam a catequista. Havia catequistas, os pais que eram catequistas. Não era a doninha que não estava casada e como não tinha que fazer nada era catequista. Não, eram os pais de família que se organizavam e eram os catequistas. Havia um chefe da comunidade, né, que ajudava aos momentos de oração comum aos domingos. Todos os domingos se reuniam aqui a escutar a palavra dos apóstolos, as cartas do Novo Testamento, a escutar a palavra dos evangelhos, né? E o Santo Rosário. Estes três aspectos, no caso específico da Coreia, fizeram que a igreja pervivera durante muito tempo. Então, quando nós estemos, é claro que devemos desejar que já se abram as igrejas, é claro que devemos desejar que já volte à normalidade a vida sacramental. E eu digo mais, me parece que em muitas dioceses, não sei no caso de vocês, mas em muitas dioceses os bispos tiveram a clareza e a correção de dizer e explicitar que os sacerdotes tinham que disponibilizar a confissão para os fiéis, com os devidos cuidados, mas não podia negá-la. No caso aqui de Belo Horizonte, nosso arcebispo limitou as missas com fiéis, etc., mas deixou explícito que os sacerdotes tinham que oferecer o sacramento da confissão. Então temos que recorrer a ele, né? Agora, quando chega em nosso coração essa angústia, essa vontade de chorar, de dizer, de esbravejar pela situação, lembremos o que você diz. Quantas vezes não comulgamos indignamente? Quantas vezes passamos meses sem comulgar porque estávamos em pecado mortal, ou simplesmente porque não íamos à missa, ou simplesmente porque não queríamos nos acercar? Ou quantas vezes comulgamos sem piedade? Sabe? Isso que você fala é muito importante. Valorizar. Claro, totalmente. Agora é tempo de lembrar. E de lembrar mesmo que quem está aí é o corpo de Cristo mesmo, seu corpo e seu sangue. E por outra parte, então lembremos essa caminhada heroica dos nossos irmãos leigos, que durante mais de um século, em Oriente, repito, em alguns lugares, 3, 4 séculos, né? 2 ou 3 séculos, perdão, vivenciaram a fé heroicamente e a conservaram até que no século XX puderam ter sacerdotes de novo que administraram para eles os sacramentos. O caso da China é este, né? Há pouquíssimos sacerdotes, os sacerdotes que agora foram reconhecidos, muitos deles são sacerdotes que estão ideologizados, que não têm fé, que são agentes de governo, né? Os que estão da igreja oficial chinesa. Então, a situação dos nossos irmãos na China é muito complexa e muito complicada. Unamos-nos a eles. Antes de xingar, antes de esbravejar, façamos o que você falou, lembremos das nossas comunhões indignas e, por outra parte, lembremos do exemplo heróico dos nossos irmãos. Sim. Voltando ao papo de Guadalupe, tem um seguidor nosso que perguntou se lá no México se celebra, cadê? O povo do México faz festa em todos os lugares do país no Dia da Mãe. Deve ser no dia de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Totalmente, totalmente. Olha, no México há uma piada que é a seguinte: ateus são guadalupanos. O sea, todo mundo é guadalupano. E é certo, é verdade. O sea, a imensa maioria das pessoas pode nem ser verdadeiramente católico, consciente, tudo, mas é guadalupano. Então, o dia 12 de dezembro é um dia de festa nacional mesmo, e se celebra até no último povoado, lá na ponta do último cerro, lá do interior do interior do interior do interiorzão. Sim? Então, é uma festa muito querida e se tem. Para você ter uma ideia deste arraigo da devoção a Nossa Senhora de Guadalupe,
quando a chamada Igreja Universal do Reino de Deus, é uma empresa, não é na verdade uma igreja, quis entrar no México. Ela, durante vários anos, tentou e não conseguiu, não conseguia crescer, não conseguia ter adeptos. Porque no processo de evangelização deles, né, quando chegava um momento no qual se embatiam contra Nossa Senhora de Guadalupe, então o pessoal os abandonava, deixava de ir aos cultos, né? E não era uma, não era duas pessoas, era a imensa maioria que faziam isso. Ou seja, pois tocar ao Papa, pois falar mal dos padres, pois falar mal da igreja, mas a Nossa Senhora de Guadalupe não, com ela não mexes. Se mexe com ela, mexe comigo. Era um pouco essa a lógica. O que fez a Igreja Universal do Reino de Deus lá? Aceitou a devoção a Nossa Senhora de Guadalupe. Então tem membros da Igreja Universal do Reino de Deus lá que toleram, que não ligam, que não falam mal e deixam o pessoal continuar tendo sua devoção a Nossa Senhora de Guadalupe. Eu sei que se trata de de questões contraditórias, né? Mas é só para dar uma ideia do arraigo tão forte que tem esta devoção a Nossa Senhora. Sim. E aqui no Brasil tinha que ter mais visibilidade, né? Tipo assim, mais festas de Nossa Senhora de Guadalupe, mais igreja dedicada, né? Mas, com a glória de Deus, Sim, sim, vai começar assim, surgindo. sim, Maria é a mesma, não é? Na verdade, É, quando falamos da Senhora de Guadalupe, estamos falando de uma vocação, de uma veste com a qual ela se apresenta, não é? De uma foto com a qual nos lembramos dela. Aqui tem esta belíssima advocação de Nossa Senhora Aparecida, não é? Mas eu vejo que cada vez mais, praticamente todas as dioceses têm uma igreja consagrada a Nossa Senhora de Guadalupe. Eu vejo muita gente tendo esta devoção a ela. correto. Bom, eu particularmente já sanou todas as minhas dúvidas, né, Tá acerca bom? de Guadalupe, que é uma imagem que nem o senhor falou, tem muitos símbolos, né, muita mística, muita espiritualidade, e já deu para ter um gostinho a mais, né, sobre essa aparição, que mais uma da nossa igreja, né, que teve Ah, outras, da Aparecida, Nossa Senhora de La Salete, né, que várias pessoas estão falando desse momento que a gente está vivendo, sim, que ela já sim. profetizou, né, Uhum. então, se você quiser deixar uma mensagem, tipo, Sim. Cuando quieran en tá otra bom? ocasión podemos hablar de esos íconos, de esas figuras, de esos elementos que están nas suas vestes, né? A mensagem final que eu gostaria de deixar-lhes assim, neste momento é que a mensagem de Guadalupe é uma mensagem de amor e de amparo e de esperança, né? De fé e de esperança e de caridade. Quem ela nos traz é a seu filho, que é o verdadeiro Deus por quem se vive, o único, na verdade, e verdadeiro Deus por quem se vive. E neste momento que estamos vivenciando, Deus está permitindo este momento para nos arrepender dos pecados, para voltar os olhos a Ele. Tem muita gente realmente voltando a Deus. Mas é um momento também para ser igreja doméstica, sabe? Para fazer do nosso lar um lar consagrado a Deus. Um lar consagrado a Deus. Onde entronicemos a Maria, onde entronicemos antes que a Maria a Cristo, nosso Rei, né? Que ele tenha no seu lugar, é o Cristo Rei, todo mundo tem uma cruz na sua casa. O trono desse Rei, como veremos amanhã na liturgia, né? Do domingo, e depois na sexta-feira, é o Cristo Rei. Esse é o trono, sua cruz é o trono. Então, eu acho que, eu penso que nós devemos ter esta consciência, viver intensamente este ser igreja no nosso lar. E eu faço um convite para vocês para que esta Semana Santa não se desesperem, não fiquem tristes e vivam em sua família o tríduo pascal, a partir de amanhã, intensamente a Semana Santa. O dia do lavatório de pés se vinculem online a uma
celebração, mas terminando a celebração, lavem os pés uns aos outros como um gesto de caridade, se perdoem os membros da família, né? Faça nessa noite um momento de adoração ao Santíssimo, com certeza haverá no Facebook, em outros lugares, sacerdotes que colocarão a exposição do Santíssimo de quinta para sexta. Façam guardas de adoração ao Santíssimo, façam um altar na sua casa, onde possam ver as celebrações, né? Participar delas à distância, fazer a comunhão espiritual. Na sexta-feira, façam a via sacra, façam o terço das dores, deem catequese para seus filhos. Ou seja, é uma oportunidade de ser missionários em nosso lar. E o dia da Páscoa celebremos com muita alegria essa Páscoa do Senhor ressuscitado. E o domingo façamos um grande almoço, ainda que seja com comida muito simples, para celebrar que Ele ressuscitou, que esse dia seja de festa em nossa casa. Assim seja que comamos arroz e feijão, que seja feito de tal forma, arrumando a mesa de tal forma bonita, colocando no centro o círio, uma vela que represente ao Cristo ressuscitado, que celebremos com alegria. Esta Semana Santa é para todos uma grande oportunidade de caminhar com Cristo, chegar aos pés da sua cruz, morrer com Ele e ressuscitar. Esse é o meu convite, e que nesta caminhada Nossa Senhora de Guadalupe também nos acompanhe. Ela é Maria, a mesma Maria que esteve com Ele aos pés da cruz. Amém. E que nem nós falou, né? Vai ser uma Semana Santa diferente, uma Semana Santa que a gente realmente vai ter o verdadeiro sentido, né? Que muita gente vai no Domingo de Ramos, vai na quinta-feira de lava-pés, vai na sexta-feira da paixão, mas não sabe o significado, vai por ir, vai para cumprir um momento sem saber o que está acontecendo. E esse coronavírus veio para nos, tipo assim, refletir realmente sobre essa semana que está começando, né? Foi um bate-papo grandioso. Desde já eu quero fazer um convite para o senhor, né? Que eu estou vendo que tem gente que está pedindo aqui. Quando quieras. O senhor está vindo em São Sebastião do Paraíso, na nossa cidade, está dando uma palestra, já divulgando mais sua devoção para a cidade, para as pessoas, porque precisa, viu? Que tem de comida boa lá? Se tem comida boa, eu vou. Não, em Minas, né? Minas é o sistema. Oh, claro, só tem, como dizem vocês, só tem trem bom. Então, Claro que sim. Depois os meninos do Instituto vão entrar em contato com o senhor para combinar, se o senhor está podendo vir. Claro que sim. E muito obrigado pelo bate-papo, né? Pela mensagem que o senhor nos passou. Eu que E agradeço. vamos cada vez mais, né, tipo, rezar, tá pedindo intercessão, que esse momento vai passar. E Claro que sim. obrigado também ao de Guadalupe, né, que muita gente não conhecia, via as imagens, mas não sabia a simbologia, a mística. Uhum. Então, vamos continuar firme na caminhada. Claro que sim. Obrigado pelo convite, Guilherme. E parabéns para Obrigado todos eu. vocês. Deus les abençoe. E reza para o nosso apostolado, que nós reza para o senhor também. Muito obrigado. Eu agradeço que me tenham em suas orações, porque meus pecados são muitos todos os dias, e eu vou ter vocês nas minhas pobres orações também. Amém. Até mais. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe, viu? Obrigado. Deus te abençoe também.